Encontro de Paz, apresentado por Josemir Matti. Um espaço dedicado à reflexão, à serenidade e ao fortalecimento da sua espiritualidade. Acompanhe todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Não perca o seu momento de paz e inspiração. Encontro de Paz, onde a sua jornada começa. Não aconteceu tudo que ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. E diz que isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me... Declare isso, diga! Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa. Oh, glória a Jesus! Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, eu todavia não me esqueço de ti. Eu me lembro do que eu te disse, eu me lembro da promessa que eu te fiz.
O Senhor está dizendo: eu vou cumprir. A tua palavra diz: maiores e maiores, bem maiores que os meus caminhos são eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu sei. Levante suas mãos para declarar: sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Vai. Muito bem, amados irmãos, amigos, ouvintes da AD Caxias do Sul, estamos iniciando nessa noite de segunda-feira aqui na cidade de Caxias do Sul mais uma linda e abençoada programação, um encontro de paz. E você, meu amigo, irmão, ouvinte, familiar da cidade de Passo Fundo, toda a minha família de Passo Fundo, que o Senhor abençoe a todos de uma forma especial nessa noite. Também mando um grande abraço para todo o povo da cidade de São Luís Gonzaga, que nos acompanha em peso em nossas programações. Eu já vi que o irmão Milton, meu cunhado, está na escuta. Ele colocou: estamos na escuta da live, meus irmãos. Também minha esposa, que está me acompanhando no outro lado, a irmã Tere de Los Santos, que coloca boa noite na paz do Senhor Jesus, a irmã Michele Romualda, a irmã Lori, Deus abençoe sua vida, a irmã Lori Mendes. É com alegria que nós levamos todas as segunda-feiras essa linda programação a todos os irmãos. Que o Senhor abençoe a todos de uma forma especial nessa noite. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista Jusemir Mata, aqui do Templo Matriz da cidade de Caxias do Sul. E nós temos na técnica de som nosso querido irmão Eliezer cracaço ali, trabalhando ali na mídia da igreja, na mídia aqui da AD Caxias do Sul. E com muita alegria nessa noite, o Senhor proporcionou a nós. Estou aqui com esse jovem maravilhoso, é o nosso presbítero, né? Isso aí. Presbítero Caleb Garbim, também um grande homem de Deus nessa cidade e pela primeira vez um vereador numa programação minha. Esse rapaz foi eleito e muito bem votado na última campanha aqui na cidade de Caxias do Sul, representa a nossa igreja ali na Câmara, juntamente com o irmão Pedro Rodrigues. Isso, e agora tem o Mauro Martinelli, né? E agora tem o Mauro. Esteve conosco por 15 dias ali, assumiu a suplência e esteve conosco ali também, tomando posse como vereador e representando o povo cristão na nossa cidade. Caleb, é uma alegria ter jovens como você representando e já fazendo o que você já fez. Foi feita uma menção, né, pro pastor ali, o maestro Rubem. Isso aí, o maestro Rubem Lundgren, exatamente. Então se apresenta aí, irmão Caleb, ao povo de Caxias, hein, que não te conhece, que está pela primeira vez na minha programação aqui. Olha só, é um grande prazer, irmão Josemir, estar com o irmão aqui e honrado pelo convite, né, poder compartilharmos esse momento juntos, deixando aqui um abraço a toda a sua audiência aqui que acompanha o programa, né, no Encontro de Paz. E que nome interessante esse, né, num tempo de tanta confusão social, né, de tantas dúvidas que existem na cabeça das pessoas, a inquietação, a angústia. Que bom a gente saber que existe a oportunidade de ter um encontro de paz, né, nas segundas-feiras aqui a partir das 20 horas. E eu fico honrado de poder estar aqui, poder falar, né, expressar aqui aquilo que o Senhor tem nos permitido viver e também compartilhar uma palavra aí ao longo desta programação. E é sempre bom retornar ao rádio, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores. É um período que eu pude fazer rádio também aqui
na programação da nossa igreja. Foi um tempo muito abençoador, né, onde pude de fato amadurecer nesse aspecto da comunicação, que é tão importante nos dias que nós estamos vivendo. Então, deixar aqui o nosso abraço registrado, a alegria de poder estar aqui com o irmão, e tenho certeza que Deus já está nos abençoando, a todos que vão passar aqui por esta programação conosco. E deixar um abraço especial ao Eliezer de Moura aí, né, nosso homem da técnica lá, que já há tanto tempo nos serve aqui também, do Templo Matriz aqui da Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos e vamos seguir firmes aí nessa programação abençoada dessa noite. Pois muito bem, Caleb, eu realmente fico assim muitas vezes me questionando. Nós temos um país tão abençoado, né? Um país onde Deus deu do melhor, abençoou de uma forma tão especial em todas as áreas, principalmente na área cristã. Uma liberdade excepcional de transmitirmos a palavra de Deus, de fazermos a diferença para o mundo ver. Mas, no entanto, nos últimos anos nós temos vivido momentos conturbadores e isso nos preocupa. Nós temos muitos que estão começando suas vidas agora, né? E nós nos preocupamos com a imagem, o futuro da nossa nação. E você, como um grande líder, já trabalhou muito tempo com a mocidade aqui da igreja e agora está nessa área que é fundamental para a igreja também, ter os seus representantes para defender o povo cristão. Com certeza. Isso nos traz preocupação, né, Caleb? Nos faz preocupar, irmão Josemir, porque, de fato, por mais que Jesus tenha dito, né, que nós teríamos aflições, teríamos provações, teríamos dificuldades, mas a tendência do ser humano, quase que é o natural, é sempre achar que isso é um futuro distante de nós. A gente sempre acha que não, isso quem vai viver lá na frente são as crianças que talvez vão enfrentar esse nível de perseguição, esse nível de imoralidade, né, de corrupção que nós estamos vendo em diversas áreas. A política é uma dessas áreas, mas tantas outras áreas, né, inclusive, infelizmente, dentro do próprio ambiente eclesiástico a gente tem visto isso de todas as formas, né? Imagina se num ambiente onde era para isso não acontecer minimamente. Acontece, então que dirá no ambiente onde Cristo não é lembrado, onde Deus não é adorado, não é cultuado, né? E diante de todas essas adversidades, nós percebemos que, além de ser um cumprimento bíblico, eu percebo também que é uma oportunidade de restauração da parte de Deus com relação à nossa terra. Com certeza. Porque nós vamos olhar para a história dos avivamentos ao longo da história da igreja. Todos os cenários de avivamento foram cenários que, de maneira prévia, eram cenários de escassez. Eu costumo dizer que o cenário de destruição, de corrupção, o cenário de imoralidade é matéria-prima para Deus manifestar uma grande reforma, uma grande mudança no meio da sociedade. E isso se dá pela palavra de Deus, né? Pelo avivamento. O verdadeiro e pleno avivamento, ele vem e se perpetua, se mantém pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Então, por mais desafiador que sejam os tempos, irmão Josemir, quem está em casa nos assistindo, nós não podemos, como diz a expressão, jogar a toalha, né? A gente tem que permanecer firme e inabalável, firmado na rocha que é Cristo, e continuar tendo a esperança. Eu sempre penso que a política, ela é um meio para algo maior. A política não é um fim em si mesmo, né? Ela precisa ser um caminho, ela precisa ser um braço, uma ponte para uma finalidade maior, que é o bem comum, que é o êxito da sociedade, que é o futuro da nossa nação, das crianças, adolescentes e jovens. E ao mesmo tempo nós temos que olhar para a política e entender que não é dela que nós vamos encontrar a redenção. A redenção virá de Cristo. Amém. Nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma autoridade política tem o poder de fazer aquilo que somente Jesus tem. Glória Os representantes são importantes, sem dúvida alguma, necessário. Eu julgo que nós estamos uns 20 ou 30 anos talvez atrasados, né, com relação a essa presença político-partidária, né? Ter representantes eleitos pelo povo para estarem lá defendendo nossos interesses, respeitando nossos valores, nossos princípios. Mas a grande transformação do Brasil, por mais que a política tenha sua influência e bastante seja importante, mas tem um nome e sobrenome, é Jesus Cristo. Que maravilha, irmão Caleb. Muita sabedoria ao expressar aí que as expectativas do homem, elas vão até um limite. Eu até separei um versículo. Olha como Deus é tremendo. Provérbios 20 e 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor
permanecerá. Exatamente. Fico feliz, Caleb, nessa noite em tê-lo aqui. Quero mandar um grande abraço para a irmã Vânia Pires, em São Luís Gonzaga. Ela coloca a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na escuta desse maravilhoso programa. Deus é fiel. Glória a Deus. Também nós temos a mãe da irmã Cássia Taera, a irmã Rosa Marina, ela está nos assistindo. E também nós temos o irmão Thiago Krazuski, presbitão lá de Passo Fundo, aqueles do interior, sabe? Aqueles raiz. É raiz, é companheiro, é presente de Deus. E eu não quero me esquecer nessa noite aqui, Caleb, de mencionar o pastor Joel Michel. É o pastor presidente do campo da cidade de Caxias do Sul e o vice da convenção do Rio Grande do Sul, né? Isso aí. E é uma alegria saber que ele nos oportuniza, nos dá a oportunidade de termos aqui no nosso templo matriz na cidade de Caxias essa programação esclarecedora, um encontro de paz que é palavra de Deus todas as segundas, coisa maravilhosa, é suave, é a presença de Deus mesmo, são louvores, e as pessoas que nos escutam são edificadas, irmão. Sabe que eu tenho chegado em muitos lugares, aquele dia que nós estávamos juntos naquela formatura na igreja católica lá? Sim, aquele dia as pessoas chegavam, você é o irmão do rádio? Sou eu, sim. Olha só, que maravilha. Onde vai chegando, né? Vai indo, e nós ficamos felizes, sabe, Caleb, de fazer isso para Deus e ver resultado numa cidade tão grande como Caxias. E eu considero que a nossa terra, irmão Josemir, ela é uma terra ainda, eu uso essa expressão, uma terra virgem para a pregação do evangelho. Com certeza. Nós temos aí o número de evangélicos em Caxias do Sul, está na casa mais ou menos de 60 a 70 mil cristãos. E alguns dizem que nós temos talvez mais um ou dois de afastados, de desviados, né? Então, assim, crentes efetivos, ativos, são 70 mil. Colocando mais 140, que seria o dobro desse número, nós teríamos aí 210 mil cristãos na cidade, né? Pessoas que já ouviram falar de Jesus e que estão praticando ou estão afastados. Mas nós temos aí mais de 300 mil pessoas que ainda precisam ouvir falar, né? Uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, que durante o dia circula muito mais do que 500 mil, porque nós recebemos gente aí de todas as partes da Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul nós já batemos mais de 50 nacionalidades que colocaram seus pés em Caxias no ano passado. Então o mundo hoje está dentro de Caxias, né? Nós temos senegaleses, haitianos, venezuelanos, peruanos, brasileiros, por óbvio, americanos, russos, japoneses, chineses, né? Tem gente de todos os continentes, de todas as partes do mundo vindo para cá. Então a gente percebe a importância de a igreja ter um papel também presente nas redes sociais, né? Atuante, maciço e de fato sendo a luz desse mundo, né? Sendo o sal da terra e a luz do mundo. Não se confinando a ficar dentro do saleiro, né? Ficar dentro do saleiro é bom, é agradável, é quentinho, é confortável, mas Jesus nos chamou para estarmos na terra, né? Permeando, influenciando, de fato trazendo provocação no bom sentido para uma mudança, né? E eu quero aproveitar, já que nós estamos mandando uns abraços, eu vi aqui que entrou na nossa programação, deixar um abraço para o meu pai, presbítero da nossa igreja também, Evandro Garbim, que está nos acompanhando. Certamente minha mãe ali está próxima a ele, também deixar um abraço para ela. Que maravilha. A Luana, meus pais que estão aqui, e também ao Leandro Gonçalves, que é o meu assessor, está aqui com a gente. Leandro deve ter visto aí eu compartilhar, já entrou aqui na nossa live que também. Maravilha. Então deixar um abraço a ele, a Gislaine, sua esposa, que também canta aí na Alfadex, né, no grupo das mulheres. O Leandro é o co-pastor lá na Assembleia de Deus do bairro Kaiser, e também o seu filho, Nicolas, que é um músico aí também, abençoado por Deus. Deixar esses meus abraços registrados aqui no início da programação. Amém, Caleb. Então vamos fazer assim, Caleb. Já está apresentado, já tirou muitas dúvidas. Eu não vou tocar louvor. Vamos falar aqui do irmão Leandro Severo Gonçalves, esse? Esse aí. Saudações, meus irmãos, ele escreveu aqui, né? Que maravilha. Caleb, esse aí. Vamos aproveitar, vamos até 50, temos bom vamos tempo. Lá. Eu quero ouvir você levar uma palavra para o povo de Caxias. Amém. Deixa Jesus te usar aí. Tem muita gente lá no outro lado precisando, nessa noite, um conselho de Deus. Na programação, um encontro de paz. Amém. Quem sabe nessa noite, Caleb, tem gente que está indo deitar, já está até na cama. E lá no coração dela há um propósito. Não sei mais o que fazer da minha vida. Não sei mais o que fazer da minha família.
estou precisando que o Senhor fale comigo, me dê um escape. Então, deixa Amém. Jesus usar a tua vida, hein? Amém. Tá bom? Amém. Obrigado. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 5, do versículo 1 até o 20. Aqueles que desejarem acompanhar, ou se não puderem acompanhar, mas estarem atentos aqui, você que está nos ouvindo, que está assistindo também nessa oportunidade. Essa história é uma história de um milagre, né? De quando Jesus se encontra com um homem na cidade de Gadara. Esse homem, a Bíblia não dá o nome dele, a Bíblia só diz que ele é um gadareno. Gadareno é o título, é o adjetivo que recebe alguém que nascia em Gadara. Ao exemplo de alguém que nasce em Caxias do Sul, é chamado de caxiense. Alguém que nascia na cidade de Gadara era um gadareno. E a Bíblia diz, amigos que nos ouvem, irmão Josemir, aqueles que estão conosco aqui nessa programação, que esse rapaz, ele enfrentava uma possessão demoníaca sobre a sua vida. De tal modo que ele se feria, ele se cortava, estava nu, andava dormindo e perambulando pelos cemitérios da época da sua cidade. A tal ponto chegou a situação desse rapaz que a Bíblia registra que tentaram prendê-lo com algemas e nem mesmo as algemas podiam conter ele. A Bíblia é enfática em dizer que as algemas pareciam muitas vezes para ele como se fossem migalhas. Tamanho era a força sobre-humana que estava sobre a vida desse rapaz. E o interessante é que Jesus vai se encontrar com ele. E quando Jesus chega na outra margem do mar, até essa cidade de Gadara, ele está acompanhado pelos seus discípulos. E eu imagino, irmão Josemir, que Jesus, como sempre, foi muito didático, né? Usava as parábolas para ensinar a multidão e os seus discípulos, usava os cenários da época. Jesus via os pássaros voando e se referia aos pássaros, passava pelos lírios do campo e se referia aos lírios, né? Falava daquilo que estava no dia a dia das pessoas. E Jesus usava uma linguagem de fácil compreensão, ele era alguém de fácil acesso. Jesus não tinha dificuldade para se encontrar com as pessoas, pelo contrário, ele estava sempre junto. Onde tinham pessoas, ali estava Jesus presente. E ele vai chegar do outro lado, e imagino que a expectativa dele era trazer um ensinamento prático para aqueles discípulos. Talvez eles já tinham aprendido bastante teoria, ouvido falar que Jesus era poderoso, que ele era filho de Deus, ele é filho de Deus, né? Mas que naquela oportunidade estava sendo revelado como filho de Deus. De repente ouviram as histórias da criação de Jesus junto aos seus pais, José e Maria. Ouviram que Jesus ensinou os mestres no templo aos 12 anos de idade, surpreendendo a todos com a sua sabedoria, com a maneira como ele se portava. Mas ainda faltava eles terem uma experiência prática e saberem quão poderoso Jesus é. E a Bíblia diz que quando eles chegam e se deparam diante desse cenário, o texto é muito enfático em dizer que ninguém podia subjugar esse rapaz, ninguém podia conter ele. Chegou num contexto, cara ouvinte, irmão que nos acompanha aqui nessa oportunidade, que certamente a prefeitura da época já tinha abandonado esse gadareno. A Fundação de Assistência Social, como nós temos no nosso município, que faz um trabalho excepcional atendendo as pessoas que estão com dificuldades financeiras, que estão em vulnerabilidade social e etc., talvez já tinha feito o seu trabalho e chegou num ponto que teve que lavar as mãos, como nós usamos a expressão. Talvez o sistema judiciário da época também tivesse dito, olha, esse rapaz aqui não adianta nós prendermos porque não tem cadeia na cidade que seja suficientemente capaz de suportar a força sobre-humana desse rapaz. Ou seja, aquilo que era uma intervenção humana tinha chegado no seu fim. E talvez nós estejamos falando para pessoas que nessa noite se encontram na mesma situação desse rapaz. Gente que talvez chegou num contexto de vida em que a doença bateu na porta da sua casa, de repente a depressão, a angústia, o medo com relação ao futuro. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que nesse dia 29 de setembro já estão fazendo as contas e pensando, olha, falta um pouquinho mais de 90 dias para encerrar o ano. E a minha expectativa para esse ano já se acabou. Eu estou esperando por 2026 e se as coisas não acontecerem, não melhorarem, para mim é deadline, é linha final, é final de linha. Eu não tenho mais condição, não tenho mais esperança na minha vida. Esse era o contexto desse rapaz. Mas neste contexto vai entrar Jesus. Jesus aparece de imediato na vida e na história desse rapaz aqui, que a Bíblia chama de gadareno. E como que Jesus aparece? A Bíblia diz que quando de longe este rapaz contempla Jesus descendo aquele barco
e vindo em sua direção, o texto é claro em dizer que ele correu e adorou ao Senhor. A posição dele é de se lançar diante de Jesus e reconhecer que ali estava não apenas um homem no aspecto de carne e osso, no aspecto físico, mas ali estava o próprio Deus encarnado em seu Filho Jesus Cristo. Quando o gadareno toma esta posição de se prostrar diante do Senhor e adorá-lo, a Bíblia diz que no mesmo instante ele questiona Jesus, e aqui já não é mais o gadareno que está falando, aqui é um espírito maligno que está possuindo, está fazendo com que ele se torne possesso, e ele está tendo esta influência diabólica sobre a sua vida. Veja que a Bíblia expressa que a frase que ele diz a Jesus é: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Perceba que aqui não é mais o gadareno que está em controle da situação. Na verdade, ele nunca esteve em controle, porque desde o instante em que essas misérias, mazelas, maldades começaram a acontecer na sua vida, desde este momento em diante, o inimigo se apossou da vida dele, e agora ele era aquilo que muitas pessoas usam, era um fantoche nas mãos do inimigo. Esse rapaz chegou num ponto onde as esperanças tinham se acabado, onde os recursos tinham ido embora. E quando ele se depara com Jesus, quando este espírito maligno que está na sua vida se depara com Jesus, o pedido é: que tenho eu contigo, peço-te que te retires. Por que o diabo, esse espírito diabólico, fala na boca dele? Porque Jesus havia repreendido este demônio da vida do rapaz. Jesus não descartou o rapaz, ele descartou a influência diabólica que estava sobre a vida dele. A tal ponto que, quando Jesus ordena que o espírito imundo saia dele, Jesus faz uma pergunta e diz assim: como é o teu nome? E a resposta dele é: Legião, porque somos muitos. Veja que interessante, irmão Josemir e aqueles que nos acompanham nessa oportunidade. Quando ele usa a expressão legião aqui, ela tem um significado que para nós talvez é um significado um tanto quanto distante, porque nós não estamos na cultura que Marcos estava, porque ele escreve este evangelho para os romanos. Mas quando alguém dizia para um romano a palavra legião, usava a expressão legião, automaticamente o romano sabia do que estava falando. Ele estava dizendo: dentro de mim eu possuo aproximadamente a força de 6.000 homens. Legião era uma formação militar que existia no exército romano da época. Então, cada vez que um capitão, que um comandante de exército dizia: olha, nós vamos destacar uma legião para uma missão, ele estava dizendo: nós vamos pegar 6.000 homens para uma missão. Imagine que 6.000 homens é um efetivo que dá mais ou menos umas 12 ou 14 vezes o nosso terceiro grupo de artilharia antiaérea aqui de Caxias. É mais ou menos esse efetivo que nós estamos falando. Imagine a força, o poderio e a capacidade militar, e especialmente o nível de controle que existia sobre a mente e a alma desse jovem aqui. Quando Jesus faz a pergunta, Jesus não está fazendo a pergunta para simplesmente demonstrar o poder que o inimigo tinha. O propósito de Jesus, claro, é mostrar e dizer: olha, o poder de destruição do inimigo da vida desse rapaz foi tão grande, ao ponto de todo esse contexto de vida acontecer porque existia uma legião na vida dele. Mas o propósito de Jesus maior com tudo isso era demonstrar que o nome dele, o nome de Jesus, é muito maior. Eu não diria nem só muito maior, eu diria não só muito maior, mas infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer legião. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer problema, de todo e qualquer desafio que o ser humano possa ter. O nome de Jesus não está confinado, irmão Josemir, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem nessa noite. O nome de Jesus não está condicionado a um ambiente litúrgico, a um ambiente de igreja. O nome de Jesus, ele não consegue, ele não tem poder de alcançar apenas o cristão, apenas o filho do crente, não. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que declarar o nome de Jesus vai encontrar milagres sobre a sua vida, vai encontrar intervenção sobre a sua vida. Veja que Jesus, ele poderia ter simplesmente rejeitado, ter seguido adiante, mas Jesus escolhe ter um encontro com este rapaz. Jesus não tem medo da situação em que ele se encontra, da mesma forma como não tem medo da situação que a gente se encontra.
A doença que alguém pode estar passando na sua casa não é maior do que o nome de Jesus, mas o contrário é verdade. O nome de Jesus está acima de toda qualquer doença, enfermidade, do que qualquer causa na justiça, do que qualquer situação familiar, do que um desgaste na relação paterna, na relação de filiação. Não importa qual é o cenário desfavorável que você tenha, o nome de Jesus está acima deste cenário adverso. Glória a Deus. Quando Jesus faz a pergunta a ele, e a resposta dele é: eu sou a legião, porque somos muitos, está se referindo que são 6.000 homens. Expressamente o texto segue dizendo que quando Jesus recebe esta resposta, ele roga ao Senhor que não mandasse ele para fora do país. E Senhor, não me manda para fora do país, mas me coloca naquela manada de porcos. Tinham porcos que estavam pastando naquela região ali. E Jesus então permitiu, diz a Bíblia, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo por dentro do mar, onde eles se afogaram. E os porqueiros, os criadores de porcos, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. O texto é interessante porque no momento em que Jesus liberta a vida deste rapaz, esses espíritos imundos vão parar nessa manada de porcos. Na sequência diz que o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e quando foram ter com Jesus, irmão Josemir, eles viram um endemoniado que tivera legião anteriormente. Ele estava assentado, estava vestido e ele estava em perfeito juízo. E nesse momento, diz a Bíblia, eles temeram diante daquilo que eles tinham presenciado. Imagine só você conhecer uma pessoa que outrora tenha tido uma vida completamente dominada, alguém que serviu de fato de cabresto do inimigo, alguém que foi atormentado pelas situações mais adversas da vida. E quando eu falo ser atormentado, não significa a pessoa estar com uma possessão diabólica. Às vezes o tormento acontece na mente da pessoa. A mente às vezes se torna o principal campo de batalha, como diz uma autora de um livro que leva esse nome. A nossa mente é o principal campo de batalha que nós temos. E a Bíblia diz que quando a população olha para aquele rapaz, quando os seus conterrâneos, aqueles que moravam na sua cidade também, se deparam com a mudança de quadro social, de quadro humano e de quadro espiritual que ele tem, eles temem. Porque este rapaz aqui não está mais agora nos cemitérios, ele não está mais à margem da sociedade, ele não está mais jogado pelos cantos das ruas, pelas sarjetas, correndo pelos cemitérios, precisando estar acorrentado. A Bíblia diz que agora ele está assentado, está liberto, está em perfeito juízo. E quando eles olham, automaticamente a resposta que vem ao coração deles é: Jesus é mais poderoso do que a legião que estava sobre a vida desse rapaz. Este é o contexto. Esta é a mensagem de fato que o Evangelho tem para nos oferecer. É por isso que o salmista diz que ele nos tirou das trevas e da sombra da morte. Jesus tem poder para fazer isso na nossa vida. O Evangelho tem poder para fazer isso. Eu quero dizer a você que está em casa nos assistindo, talvez você já é um cristão. Talvez eu estou pregando aqui, falando nessa oportunidade para pessoas que conhecem o Evangelho. Mas por alguma razão a sua esperança se foi. Por alguma razão a sua fé no futuro, a sua fé em Deus, ela está esmorecida, abalada. Talvez a sua fé está fragilizada, ela começou a ter um fragmento, uma ruptura que se iniciou. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus me trouxe aqui no seu lar, na sua casa, lá, aí onde você está, na frente do computador, na televisão ou com o telefone na sua mão, não importa. Se você está deitado, se você está sentado, se está dentro do carro, trabalhando como motorista de aplicativo, como um taxista, não interessa onde você esteja, qual seja o seu sobrenome, a sua cidade, isso é o menos importante. O importante e a mensagem de esperança para você é que Jesus é maior do que esse cenário que você está enfrentando. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a certeza que nós temos. Esta é a oportunidade de um encontro de paz que esse rapaz teve. Não é à toa que esse programa se chama Encontro de Paz. O gadareno teve a oportunidade naquela noite de mostrar para Jesus, para si mesmo e para as pessoas que ele estava, que o poder do Evangelho transcende a força humana. Mãe, pai que está me ouvindo agora, marido, esposa, filho, filha que me ouve nesse instante, talvez o seu familiar na sua casa tenha sido um motivo
de vergonha para você, tem sido motivo de tristeza, de decepção, de amargura, tem sido motivo de você derramar lágrimas à noite quando vai dormir, de talvez você nem lembrar como dorme, mas outro dia acordar com o travesseiro molhado, ainda úmido da última noite de choro. Eu quero te dizer, Jesus tem poder de transformar este cenário social, esse cenário familiar que você está vivendo. A transformação, irmão Josemir, foi tão grande na vida desse rapaz, que quando a alegria da salvação chegou na vida deste rapaz aqui, a presença de Jesus mexeu até com a estrutura e as zonas de conforto daquela cidade, porque aqueles homens não queriam a luz. Ou melhor, eles até queriam a presença de Jesus, mas não dando que essa presença não trouxesse nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de desconforto. Porque a Bíblia diz que quando eles viram que este homem estava bem e temeram, eles contaram a Jesus o que acontecera sobre aquele endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. Imagine só que contexto esse interessante. Por mais que o meio de sobrevivência deles fossem os porcos, e isso se justifica o porquê da tristeza, da indignação, da revolta deles, mas a vida de um homem estava valendo menos do que a vida dos porcos. Esses homens estavam colocando, irmão Josemir, na balança e considerando que a vida dos porcos era mais importante do que a libertação de um ser humano que outrora estava escravizado. É verdade. Olhe o perigo disso, de quando o valor do ser humano está aquém, está abaixo do valor da criação, da criatura, ou melhor, das coisas que foram criadas e não do ser humano que também foi criado, mas é o único que pode receber o título de filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Toda a criação é importante, a natureza, os animais, tudo é importante. Agora, a Bíblia diz que nós fomos feitos como a coroa da criação. Nós somos de fato aqueles para o qual o mundo foi feito. Jesus fez o mundo para nós, para que nós pudéssemos viver aqui, desfrutar, zelar por este mundo, zelar pela terra. Só que aqui acontece uma inversão de valores tamanha, que eles se revoltam com o cenário e dizem: olha, melhor era ter alguém perturbando a nossa cidade, revirando os túmulos, gritando pelas madrugadas, se mutilando, se cortando, andando nu pela cidade, do que nós temos perdido nossos porcos, porque afinal de contas perdemos a fonte de trabalho. Mas esse rapaz agora, ele só foi liberto. Na cabeça de alguns era, entre aspas, só uma libertação qualquer, mas para este rapaz aqui, o encontro com Jesus significou uma mudança de vida, uma oportunidade de recomeço. Glória a Deus. O texto termina dizendo que ao entrar no barco, aquele rapaz que estava endemoniado suplicava a Jesus para entrar junto e ir para a sua casa. Ou melhor, ir junto com Jesus. Gostaria ele de estar com os discípulos, participando da missão de Jesus nessa terra. Eu imagino que ele ficou com o coração alegre, grato por que Jesus fez, irmão Josemir, e pensou: poxa, a melhor maneira de eu retribuir é eu estar junto com Jesus, eu ficar junto com ele. Só que a expressão de Jesus foi categórica. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, dizendo: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia. E o texto, o último versículo termina dizendo que então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito. Olha que interessante, irmão Josemir, que a libertação desse rapaz se tornou a missão e o testemunho para que ele pudesse compartilhar com a sua família, com os seus irmãos e com aqueles que estavam à sua volta. Glória a Deus. Quando Jesus comparece diante dele e traz transformação, além de receber a transformação, a salvação da vida, a cura das situações, a libertação do contexto de escassez que ele vive, ele também recebe uma missão juntamente com isso. E essa é a missão que todos nós cristãos recebemos. Tem uma frase de um evangelista histórico que diz que o evangelho nada mais é do que um mendigo que encontrou pão contando a outro mendigo onde encontrar este pão. Quando nós aceitamos a Jesus, nós permanecemos sendo seres humanos. Nós ganhamos uma filiação espiritual da parte de Deus. Por meio de Cristo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, que nosso espírito humano comunica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito esta filiação. Mas apesar dessa filiação, nós continuamos sendo seres humanos, falhos, incapacitados, limitados, ignorantes em muitas coisas,
temos as nossos entraves, nossas limitações naturais. E isso não nos faz melhor nem pior do que ninguém, isso nos faz iguais a todos os demais. Mas o que nos permite e oportuniza através da filiação de Jesus é nós termos o socorro e nós desempenharmos uma missão de proclamação do Evangelho para quem está conosco. A Bíblia termina dizendo que esse rapaz vai e ele evangeliza. E quando eu penso nisso, e ela estar cumprindo essa missão, eu lembro da mulher samaritana, que quando ela volta para sua cidade, imagine a mulher que havia já tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ela volta para sua cidade, irmão Josemir, depois de encontrar Jesus naquele tanque ao meio-dia, e ela entra na cidade com a seguinte frase: conheci um homem. Imagine alguém que já teve vários maridos falar isso na cidade. Alguém talvez iria rir e dizer: pois é, mas você está vindo só com mais um que você conheceu. Mas a parte B do versículo diz que ela entra na cidade e diz: conheci um homem que disse tudo que eu estou passando na minha vida, e ele é um profeta da parte de Deus. E a Bíblia diz que a multidão foi atrás dela, direcionado por ela, chegaram até Jesus. E diz o texto: quando viram Jesus, disseram: agora já não é mais porque tu disseste que nós queremos, mas que nós temos visto que este de fato é o Filho de Deus, este é um profeta de fato. Nós temos um outro exemplo que Jesus deixou na própria palavra. Nós sermos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Foi a promessa de Jesus: vocês vão receber poder dos céus. Mas o poder dos céus tem uma função, tem um propósito: é ser testemunha fiel daquilo que Jesus faz. Eu termino a minha mensagem, a minha reflexão nessa noite, deixando o versículo que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, daquilo que os apóstolos tinham como uma verdade no Josemir, ao dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Ser uma testemunha não é contar uma história da nossa cabeça. Ser uma testemunha não é inventar uma história ou ouvir uma história e distorcê-la. Não. A testemunha tem como única e exclusiva missão reproduzir aquilo que ela ouviu, aquilo que ela viu, aquilo que ela experimentou, aquilo que ela presenciou. É por isso que Moisés, ao escrever o relato da vida de Jó, lá no capítulo 42, no versículo 5, ele termina o último capítulo do livro de Jó dizendo as palavras de Jó: de ouvidos eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Ouvir falar, querido ouvinte, que Jesus é bom, você pode ter ouvido muitas vezes na sua vida. Você pode ter ouvido a sua mãe dizer que Jesus é bom, a sua avó, você pode ter ouvido os seus pais. Talvez foi o contrário, seus filhos disseram a você: pai, mãe, Jesus é muito bom, Jesus tem poder, Jesus pode transformar a vida. Eu quero te dizer, ouvir que Jesus é bom, todo mundo pode ouvir. Saber que Jesus é bom, todo mundo pode saber. Agora, a diferença está no momento em que nós vemos com os nossos próprios olhos, em que nós experimentamos a bondade, a transformação e o poder do Evangelho na nossa vida. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provar diz respeito a ter uma experiência. Provar tem a ver com nós termos um encontro de fato com o Senhor. Por isso, nesse último minuto aqui, eu quero compartilhar com você e te convidar a você entregar o teu caminho ao Senhor Jesus nesta noite, para que você possa experimentar transformações na sua vida. Talvez o contexto de vida que você está é um contexto onde as coisas estão muito bem, as finanças vão bem, talvez o casamento vai bem, a criação dos filhos está bem, a vida profissional também está bem. Mas o que falta para você talvez é apenas uma escolha. E essa escolha não é só mais uma escolha, é a principal. É convidar Jesus para fazer parte da sua história. A libertação que você precisa talvez não seja de um espírito maligno propriamente dito, mas a libertação de você mesmo. E dizer: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais confiar no meu potencial humano, na minha capacidade, na minha intelectualidade, na força do braço. Agora eu quero entregar o meu caminho nas tuas mãos e confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Por isso, nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todo o restante ele se encarrega de fazer na nossa vida. Que assim como esse jovem gadareno podia experimentar a alegria, a paz da salvação, você possa também receber este encontro de paz, esta mensagem de salvação e a transformação na sua vida por meio de Jesus Cristo. Que maravilha, irmão Caleb. Alimentei meu coração nessa noite, ouvindo você.
tão jovem, trazendo uma mensagem tão edificante. É claro que a gente sabe que você é um menino estudado, um menino qualificado. Não é de varda que Jesus te colocou onde colocou. Tem honrado a nossa igreja, o povo cristão de Caxias. Eu quero pedir para você orar pelo povo. Vamos orar, com certeza. Vamos orar pela irmã Tânia Santos de Passo Fundo. Vamos orar por tantos outros que estão na escuta. Quero mencionar aqui antes da oração a irmã Esther Nunes. Ela coloca boa noite na paz do Senhor Jesus. Também nós temos a irmã Gislaine Madruga Célier Gonçalves, a irmã Flávia Teixeira Gonçalves. Nós temos também a irmã Cláudia Lopes, a paz do Senhor. Cláudia Lopes, aleluia. Irmã Maria Regina Périco, ela coloca a paz do Senhor Jesus, irmãos. Também irmão Zeca Fernandes. A irmã Cláudia Lopes coloca, é verdade. Ela estava referindo a mensagem edificante nessa noite. A irmã Maria Périco fala a verdade. A irmã Cláudia, a verdade. A irmã Esther Nunes, aleluia, glória a Deus. E aí por diante, irmão Caleb, muitos irmãos, muitas participações. Já estamos felizes por isso que aconteceu aqui essa noite, a mensagem transmitida, edificante, e eu creio que será uma noite de vitória para alguém que está lá no outro lado nos escutando nessa noite. A irmã Cláudia Lopes, ela coloca: Senhor está aqui. Senhor está aqui. Olha aí que maravilha. Creio que deve ter alguém aí também. Amém. Eu estou acompanhando aqui a sua menção sobre as mensagens de tantas pessoas que precisam, irmão Josemir. A irmã Esther, por exemplo, colocou agora: peço ajuda e oração por minha saúde, já crendo no milagre. Amém. Irmão Luiz Flávio também, glória a Deus. São muitos os pedidos que nós temos, né? É verdade. São tantas necessidades que o ser humano tem e encontra. E a resposta para todas as necessidades se chama Jesus. É verdade. No nome de Jesus existe todo o poder e não há impossível para ele. Nós podemos fazer oração, irmão Josemir? Agora. Vamos fazer oração. Então, você que está no celular, se você pode fechar os seus olhos, não por um mero ritual, mas para que você possa se concentrar. Se você não pode porque está dirigindo, porque está fazendo alguma atividade na sua casa, fique tranquilo. Da mesma forma, Jesus vai te alcançar nessa noite através da oração da fé. Senhor Jesus, na Tua presença nós encontramos essa oportunidade, Pai. A Tua palavra foi pregada, nós ouvimos louvores aqui nessa noite, podemos ler aqui a participação de tantos amigos, irmãos que estão conosco aqui nessa oportunidade. E chegou agora, Senhor Deus, o momento de nós falarmos contigo, te apresentarmos, Senhor Jesus. Tantas necessidades, tantas situações, ó Pai, em que somente o Teu nome, Pai, é o socorro, somente o Senhor pode intervir. Senhor, nós estamos talvez em condições, ó Pai, em que as pessoas se sentem já agora fracassadas, Senhor. Talvez alguém que nos assiste, que nos ouve nesta noite, chegou no final, no limite da sua vida. Alguém que se encontra nas profundezas de um poço sem fim, ó Pai, que acha que chegou no fim e parece que esse fim não chega nunca. E está cada vez mais nas profundezas, cada vez mais entulhado pela depressão, pela angústia, pelo medo, pelo pânico que assola a sua vida. Senhor, talvez nós estamos orando agora por pessoas que estão na mesma condição em que aquele jovem se encontrava, em que agora a sociedade já perdeu as esperanças, a família já abandonou, talvez em casa mesmo é alguém que já não tem mais o respeito dos seus, mas em nome de Jesus, nessa noite, Pai querido, nós intercedemos e pedimos a Ti, ouve a oração do Teu povo, Senhor, ouve a petição desta mulher, deste homem, deste adolescente, do jovem que nos ouve, do avô, da avó que nos acompanha aqui nesta oração. E Senhor, entra com intervenção neste momento, Pai. O Teu nome, Jesus, está acima de todo e qualquer outro nome, Senhor Jesus. O Teu nome está acima da ansiedade, da depressão, do câncer. O Teu nome, Senhor Jesus, está acima de todo o cenário de adversidade. Cada um dos nomes, ó Pai, que foram escritos aqui nos comentários desta programação, aqueles que não foram verbalizados, não foram externalizados, mas o Senhor conhece, nós te entregamos cada um deles nas tuas mãos e te pedimos, Jesus, traga a bênção, traga a libertação,
traga mudança de vida e a transformação de caráter, de conduta, de caminhada nesta noite, Senhor Jesus. Se alguém que nos ouve está entregando a sua vida a Ti nesta noite também, nós te pedimos, perdoa os pecados, escreve o nome desta pessoa no livro da vida e que nessa noite ela possa experimentar a melhor noite de paz e descanso e de um sono tranquilo, sabendo que o Senhor é maior do que todos os desafios do ser humano. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, certos da tua vitória. Em teu nome, Jesus. Amém. Que maravilha, meus amados. Então aqui nós estamos encerrando, irmãos, mais uma linda programação Encontro de Paz. Irmão Caleb, minha gratidão a Deus pela tua vida. Conte sempre conosco, porque com certeza essa é a primeira de muitas que nós vamos estar junto aqui. Vou estar agendando lá com os irmãos da Aliança uma programação para você lá. É necessário que você continue levando a palavra desta forma para o povo de Caxias. Nos representa numa área e na outra área melhor ainda. Amém, glória a Deus, irmão Josemir, muito obrigado, fico feliz pelo convite e espero que tenha sido uma bênção aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham aqui nessa oportunidade. E fica aqui novamente reiterado, né, a nossa disposição, a nossa atenção, o nosso cuidado, né, e carinho para com as pessoas, aqueles que nos assistiram, aqueles que irão assistir depois de transmitida aqui essa programação. E a gente está à disposição, né? Está às ordens. Quando for necessário aí, nos contate e nós teremos a alegria de poder retornar aqui e acompanhar de um bom chimarrão, né? Nós temos esse momento de encontro de paz com a palavra de Deus. Eu quero aproveitar, só ainda em tempo, deixar registrado aqui um abraço. Eu vi que tem uma mensagem aqui por último da Jennifer. Estamos na escuta, Caleb, Deus abençoe vocês. Um abraço a Jennifer, ao Volmir, também ao Miguel, né? Querido Miguel, a criança abençoada por Deus, a toda a família, são nossos irmãos lá da AD São Caetano, presbítero Volmir, a sua esposa irmã Jennifer, o seu filho Miguel. Deus abençoe eles grande e poderosamente. Obrigado pela audiência e por estarem aqui conosco. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira. Cremos que será como essa e as demais. Bênção de Deus, palavra, programação Um Encontro de Paz. Fique aí com um minutinho de um louvor com Nani Azevedo, um adorador por excelência, amém? Não se desconecte da AD Caxias do Sul, está chegando aí a programação muito abençoada, né? Agora aí, que vai dar sequência e depois nós temos a programação às 10 horas com o pastor Joel Michel e sua esposa Raquel, são os nossos pastor presidente do campo de Caxias do Sul, amém? Deus abençoe a todos. De todas as excelências que existem, o nosso Deus é o mais excelente de todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus. Vem comigo. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Solta a sua voz. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Me torna. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me... Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar, cante comigo, o melhor de mim.
Chegamos ao fim de mais um Encontro de Paz. Agradecemos a sua companhia e esperamos que tenha se sentido renovado. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Até lá, que a paz e a serenidade estejam sempre com você. Encontro de Paz, sempre no seu coração.